Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês e todos os vossos familiares. Eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes, aqui de João Pessoa, Paraíba, do canal Democracia Espiritual. E agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema o triunfo do eterno na cruz. O triunfo, ou seja, a vitória do eterno na cruz. 2000 anos se passaram e as pessoas, a grande maioria das pessoas ainda não entenderam a obra redentora, a obra reconciliadora do Eterno em Cristo, que aconteceu ali no madeiro ou na cruz, como você quiser falar. Eu vou ler aqui uma passagem da segunda carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos irmãos de Coríntios. Veja que essa fala foi para aqueles irmãos naquele contexto. A gente sabe muito bem disso, meus irmãos, que a carta foi direcionada, escrita para aqueles irmãos daquela comunidade. E no capítulo 2, no versículo 14, está escrito assim. Vamos lá, no versículo 15. Versículo 14, vamos ler primeiro o versículo 14. Vamos lá? Olha o que diz aqui, ó. Graças, porém, ao Eterno, aqui está escrito a Deus, mas nós sabemos o nome original, né, do Criador. Mas vamos ler aqui de uma forma que as pessoas venham entender. Ou seja, vamos ler aqui no popular. Então vamos lá, versículo 14. Graças, porém, a Deus, ou seja, ao Eterno, ao Criador, ao Soberano, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós, Paulo está dizendo, por meio de nós, deles, Paulo aqui está se incluindo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Meus irmãos, a gente, olhando aqui, Paulo escrevendo para os irmãos de Colosso, ou os irmãos de Coríntios, a gente vê que Paulo estava escrevendo para eles. Em outra passagem aqui também, aos Colossenses, vamos ler, capítulo 2, versículo 15, olha o que Paulo diz aqui, ó. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Observe, meu irmão, que a expressão triunfar, veja, essa expressão triunfo ou triunfar reflete ou transmite uma imagem, uma visão vivida de uma procissão triunfal, onde o conquistador exibia publicamente a vitória e onde os conquistados, né, os vencidos, eram conduzidos em evidência dessa vitória. Era um desfile, entendeu? Era uma procissão, onde eles eram conduzidos em evidência dessa vitória. O apóstolo Paulo
aplica particularmente essa imagem se referindo à obra redentora de Cristo. Paulo usou, ou seja, Paulo fez referência ao Império Romano, não é? Ou seja, um triunfo era um desfile que era patrocinado pelo Estado em homenagem a um general que havia vencido um inimigo estrangeiro. E Paulo, como conhecedor disso, ele faz uma referência, né, se referindo ao que Cristo fez na cruz, entendeu? Então, veja bem que esse triunfo aqui falado pelo apóstolo Paulo era um desfile que era patrocinado pelo Estado em homenagem a um general que havia vencido um inimigo estrangeiro, onde prisioneiros, saques e símbolos de deuses subjugados eram levados pelas ruas, culminando em sacrifícios às divindades romanas, onde o imperador ou o general vitorioso cavalgava em posição de máxima honra. Então, meu irmão, e os portadores de incenso balançavam incensários que enchiam o ar com fragrância. Então, todos assistiam que Roma havia vencido. Naquele momento desse evento, todos assistiam e estavam convictos que Roma havia vencido mais um inimigo. Então, observe que Paulo estava aplicando a mesma imagem ao ministério evangélico que estava em andamento. Quase que eu não falava aqui. Ou seja, Paulo usou essa expressão triunfar, né? Se referindo, e sabendo do que ele estava falando, se referindo, aplicando a mesma imagem ao ministério evangélico em andamento. Porque Paulo recebeu essa revelação. Entendeu? Então veja, Paulo estava aplicando aos irmãos, tanto de Coríntios como de Colosso, a mesma imagem se referindo à obra consumada de Cristo, no madeiro ou na cruz, como você quiser falar. Então o apóstolo Paulo não estava colocando os irmãos como uma multidão que aplaude, né? Mas que eles eram participantes do próprio desfile da vitória. Oh, glória, meus irmãos. Como é bom a gente saber disso. Então, observem que saber disso é muito importante. Então, os irmãos aqui, Paulo estava, eu vou falar novamente, dizendo, em outras palavras, que eles eram participantes do próprio desfile da vitória por Cristo, pela fé de Cristo, pela obediência de Cristo, pela obediência do segundo Adão, porque o primeiro, ele trouxe morte, mas o segundo, ele trouxe vida e vida com abundância. Então a vitória ocorreu, aconteceu, prevaleceu, se deu no madeiro. Oh, glória! O grito da vitória. A conquista da dependência total de Deus. Cristo triunfou, ele anulou, onde nada, absolutamente nada, pode anular o resultado, a vitória em Cristo. Mesmo que alguns, eu vou sempre repetir aqui, mesmo que a incredulidade de muitos, né, venham
acontecer como acontece. Mesmo que muitos não acreditem, né, que tem que fazer alguma coisa ainda para ser aceito. Mesmo que muitos venham ser incrédulos, a incredulidade deles, desses muitos aí, não pode anular a fidelidade divina, a graça redentora, reconciliadora do Pai que estava no Filho. O Pai, o Criador, estava em Cristo reconciliando o mundo. E isso nada pode anular. Então, observem que quando Paulo tenta mostrar isso aqui, olha o que Paulo diz: graças, porém, a Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio dele nos manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Isso ele escrevendo para os coríntios. E em Colosso, aos Colossenses, Paulo diz aqui, olha o que ele diz no capítulo de número 2, versículo 15, ele diz, olha o que Paulo diz também: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, ou então no madeiro, como você quiser dizer, dependendo do que, como está escrito. Então, as multidões antigas, ou seja, existia uma celebração entre os vencedores. E isso, para muitos, ali naquele momento, de triunfo de um general, era mostrado, né, para vamos dizer, todo o império que eles haviam conquistados. Para muitos, era ali um ato de morte. Para outros, era de vida. Então, meus irmãos, nós hoje temos essa liberdade de conhecer realmente que em Cristo tudo se cumpriu. Entendeu? Eu não preciso crer para ser. Eu sou porque Ele fez o que tinha de ser feito. E nós já nascemos dentro de outro contexto. Nós não nascemos dentro de um contexto em Adão. Não. Já nascemos dentro do contexto, não mais em Adão, já nascemos dentro do contexto pela fé de Cristo, do segundo Adão, que trouxe vitória. Ou seja, o cortejo triunfal de Cristo trouxe vitória, trouxe liberdade, trouxe justificação, trouxe perfeição, trouxe descanso, trouxe glorificação. Pela vontade, isso aconteceu pela vontade do Pai, do Criador. E isso foi ganho através de Cristo, no seu sacrifício, onde já nascemos participando desses benefícios, onde hoje, não para discutir os benefícios que nós nascemos se beneficiando, não é para discutir, nem se achar melhor, mas para mostrar, noticiar, divulgar o que já foi feito. Entendeu? E o próprio apóstolo Paulo, ele disse, ele escrevendo aos irmãos de Efésios, que essas riquezas seria mostrada nos tempos vindouros. Em Efésios capítulo 2, eu quero terminar aqui, no versículo de número 6 e o 7 diz assim, e justamente com ele, olha,
nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui está Cristo Jesus. Em Yahshua ou em Yeshua, como você quiser dizer, meus irmãos. Aí ele diz aqui, continua no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, em bondade para com eles. Paulo diz conosco, eles, que viveram ali naquele contexto. Né? Nós não vivemos naquele contexto, nós nascemos depois. Entendeu? Então nós já nascemos, tem um diferencial entre aquela geração, daquele contexto ali, para nós. Eles viveram literalmente, de forma literal, nós não. Nós viemos depois, então nós nascemos dentro de um contexto se beneficiando desses benefícios do triunfo de Cristo ali na cruz, onde trouxe vitória, liberdade, paz e descanso. É essa palavra que eu tenho para dizer. Mas eles vivem anulando, 2000 anos se passaram e eles querendo anular o que já foi feito, o que já foi consumado. Saudações de paz.